Abra sua Bíblia no livro segundo nos escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Foi exatamente isso a palavra que o pastor Zé Maria falou, que nós vamos trabalhar em cima dela, e nós temos como tema a solidariedade, que é a marca da Igreja de Cristo. Se a Igreja de Cristo ela não tiver a solidariedade, ela é tudo menos a Igreja de Cristo. Porque se é Igreja de Cristo, tem que ter solidariedade, tem que andar em solidariedade. Então o texto que nós vamos ler diz respeito exatamente a isso. Marcos 2, de 1 a 12. Ele já foi lido e a gente vai dissertar, conversar sobre o que a palavra do Senhor nos diz a respeito da solidariedade como marca da Igreja de Cristo. Você faz parte da Igreja de Cristo? Se você fizer parte da Igreja de Cristo, diga amém. Então, amém também que você é uma pessoa solidária. A gente passou agora recentemente, no dia 5, mais ou menos às 15h30, nós vimos a tragédia que aconteceu aqui em Minas Gerais, Mariana, onde 2 barragens estouraram, segundo algumas informações, abalos sísmicos que racharam e aí veio lama, não é? Foram ondas de lama invadindo toda a cidade, e a gente viu aquela situação catastrófica, triste, de pessoas tentando salvar a sua vida, de pessoas filmando e mostrando o seu próprio carro indo embora, um caminhão que parecia um carrinho de brinquedo indo embora, a mãe desesperada, gritando e chamando pelo nome do filho. E depois a gente vê as autoridades públicas abrindo ginásio, alugando casa. O Brasil todo se comoveu com essa situação, e cada um que mandava o seu mantimento e ainda continua mandando, água potável, alimento, principalmente a questão de alimento de criança. Você tem filhos, você sabe do que é isso que eu estou falando. Seu filho precisa do alimento que é para a idade dele, aquele leitinho, o NAN, né? e o 1, o 2, e vão pedindo, de modo que o povo vai se agrupando e vai tendo essa solidariedade. Bom, mas a gente para um pouco para pensar, e a gente diz, o Brasil ele é solidário, amém, graças a Deus. Mas por que nós somos solidários somente na hora da catástrofe? Por que a gente tem um coração de Cristo, um coração de cristão, na hora que a calamidade bate? Porque o nosso coração, ele bate mais forte e dizemos somos cristãos quando a gente vê um quase morto? Por que a gente não é solidário o ano inteiro? Porque nós não temos, enquanto Igreja de Cristo, o entendimento, mastigar com o cérebro e saber que a nossa responsabilidade é ajudar o próximo, o outro. É por isso que nós estamos nessa campanha com o tema Temos que Ser Um, assim como o Pai em Cristo é. Temos que dar as mãos. A igreja ele tem a função precípua de ajudar aquele que está passando por necessidade. A gente vem como texto base falando do bom samaritano. O bom samaritano foi aquele que passou e socorreu o caído. O homem estava indo de Jericó a Jerusalém, no que ele está caminhando, ele é assaltado e quase que morto, porque foi tanta surra, tanta pancada que ele levou, que ele ficou quase que morto. Aí diz o texto da parábola do bom samaritano,
que passaram 2 religiosos. Escute isso em nome de Jesus. Passa um levita. Levita passa, olha e não faz nada. Porque ele tem que ir para onde? Para o templo. Cantar para o Senhor. Mas a obra que ele não fez. Vai em frente. Depois vem um sacerdote. O sacerdote responsável de levar a igreja a Deus. O sacerdote responsável pela adoração. Ele também passa, olha o homem caído e ele não faz absolutamente nada. Vai em frente porque ele tem que ir ao templo. Bom, esses 2 homens de Deus, entre aspas, estão cumprindo a sua regrinha litúrgica. Eles estão fazendo aquilo que eles acham que é a coisa mais importante dentro do cristianismo, na cabeça deles. Porque Jesus tira toda essa farsa dizendo assim, vocês 2 passaram, mas o samaritano, que é rejeitado por vocês, esse sim olhou, colocou vinho, azeite, levou para a hospedaria, pagou ao dono da hospedaria e disse, se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou lhe ressarcir tudo, contanto que ele fique bom. Isso, mais ou menos trazendo para os dias de hoje, seria como se passasse tivesse caído aí um batista, aí passa um presbiteriano, olha, diz, não tenho nada para fazer não, tenho que correr porque eu tenho que ir para o ensaio do Ministério de Música. Mas o batista está lá caído. Aí vem um presbiteriano, passa, o da Assembleia de Deus passa e olha e faz... Não posso não, porque é culto de oração agora de manhã e eu vou dirigir. Aí ele vai para fazer e deixa aquele que está caído no chão. Aí vem um camarada que é espírita, que não tem nada a ver com a tua religiosidade, não tem nada a ver com tua igreja, não tem nada a ver com teu pastor, não tem nada a ver com nada. É um cara que é espírita. É um cara que não frequenta a mesma igreja que você frequenta, independente de que igreja for. Não enfrenta, não participa da missa, não participa do culto, não fala com o padre, não fala com o pastor. Bom, ele vai e socorre. Aí Jesus disse, pois é, passaram aqueles que se dizem ser religiosos e acharam que estavam certos, mas vocês estão totalmente errados, porque o certo foi aquele espírita que passou e que socorreu. Porque não é a denominação, porque não é o seu interesse, é a causa de Cristo, é a solidariedade, é isso que Cristo vê. E se a igreja, e quando eu falo em igreja, eu não estou falando em rótulo denominacional. Existem 2 tipos de igreja, existe igreja organização, igreja organismo. Igreja organização é essa estrutura que você vê aqui de tijolo, de massa, de argamassa, de cerâmica. Essa estrutura, ela é uma organização, ela tem uma tesouraria, ela tem departamentos, ela paga água, luz, telefone, ela tem suas despesas, por isso que é a parte de organização. Mas existe a igreja organismo, essa igreja é que Cristo fala. A igreja é organismo, você é templo do Espírito Santo de Deus. E como templo do Espírito Santo de Deus, você é igreja de Cristo. E sendo igreja de Cristo, onde você estiver, a igreja de Cristo está. E a igreja de Cristo, ela tem que andar em solidariedade. Ela tem que abraçar, socorrer aquela outra pessoa. Bom, a gente vê nesse texto aqui de Marcos, capítulo 2, algumas coisas bastante interessantes. Primeiro é o local, Cafarnaum. Jesus, praticamente o ministério de Jesus foi em Cafarnaum, porque ele foi rejeitado na sua casa, no seu local, e ele vai para Cafarnaum. E em Cafarnaum, o ministério de Jesus ele começa a crescer, começa a ser para fora. Todo mundo começa a ter notariedade ao ministério de Jesus, pelo fato dele ter sido rejeitado em sua própria cidade. E é em Cafarnaum que passa essa cena, o milagre de um paralítico, de um homem doente, que vai até a residência de um certo senhor, onde Jesus está lá pregando a palavra de Deus. Porque esse homem hospedara Jesus. E aí o povo passa a ter conhecimento que Jesus está ali e começa a formar uma multidão. E aí eu gostaria que você se familiarizasse com os personagens dessa história aqui. A gente tem
como personagens os escribas e os fariseus. Escribas e fariseus participavam, faziam parte de uma casta religiosa da época. Eles se achavam santos, impecáveis. Eles andavam com filactérios. Filactérios era uma caixinha de informações que nessa caixinha continha as leis do Senhor. Os 10 mandamentos estavam aqui. Eles amarravam com uma fita de linho e tinha um ganchinho aqui para frente que eles ficavam, onde eles estavam andando, estavam olhando a lei do Senhor. Bom, eles se achavam mais santos do que todo mundo. Isso é chamado de filactério. Eles queriam ter uma credibilidade forte junto à população, muito embora tudo que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com aquilo que eles pregavam. Ou seja, eu prego uma coisa, mas eu faço outra. Eu digo o que é certo, mas eu faço o errado. Por que isso? Porque para eles o exterior era mais importante do que o interior. Sabe essas pessoas que querem apresentar o que não é? Essas pessoas que quando chegam na igreja e faz, paz do Senhor, irmã, aleluia, glória. Aí chega em casa, chuta o cachorro, o gato pisa no rabo do gato, a mulher vai dar um beijo. É isso, meu. Oi, na igreja? Na igreja ele quase não anda, ele flutua. Ele não fala. É uma pluma no falar, você não ouve a voz do camarada. E quando você o encontra, é com a Bíblia orando, é meditando. Aí o povo olha e diz, eis aí um homem de Deus, olha só que maravilha. Ai, se meu marido fosse assim, ai, se meu filho fosse assim, ai, se... Vai andar com esse camarada para você ver? Você sabe quem é ele? Sabe quando? Você só sabe quem é ele quando você andar com ele. Você só sabe quem é ele quando você participar da vida dele. Aí você sabe quem é esse camarada. Na igreja é uma coisa, a coroinha, o santinho apareceu. E todo mundo, que maravilha, eis aí um homem de Deus, uma mulher de Deus. De Deus não tem absolutamente nada. Então, os fariseus é o perfil exatamente dessas pessoas. As pessoas que parecem ser, mas não é. As pessoas que você olha o exterior, a pior coisa que tem, sabe, amados, é o estereótipo. Isso é a pior coisa que existe numa pessoa, é o estereótipo. Ele se apresenta como tal, e você acha que é, mas ele não é absolutamente nada. Ele parece ser, mas ele não é. Parece ser um homem que lê a Bíblia, mas ele não lê. Ele aparenta ser uma pessoa religiosa, nunca foi. Ele aparenta ser uma pessoa que tem intimidade com Deus, não é. Ele aparenta ser uma pessoa que é solidário na frente dos outros. Porque quando tem microfone, quando tem lâmpadas, quando tem holofote, quando tem câmera, todo mundo é bonzinho. Agora tira isso para você ver quem é um camarada. Eu quero ver quem é você, sabe quando? Quando as luzes apagarem, não tiver microfone, não tiver câmera, não tiver nada. Aí você está sozinho. Quem é você? Aí você sabe quem é você. Não tem ninguém. Aí você é esse aí. Os teus pensamentos. O que é que você faz quando você está diante de um computador? Para onde você está indo? Que caminho você está percorrendo? Quando não tem ninguém e você se associa a outra pessoa para ficar ligando e dando nota de fulano, de Beltrano e falando da vida de todo mundo. Quem é você quando não tem multidão? Então o perfil dos escribas e dos samaritanos eram esses. Eles queriam ser aqueles que, diante de Deus, eles queriam aparecer. Mas Deus conhecia bem quem era eles. É igual a oração do fariseu e a oração do publicano. O fariseu, ele começou a dizer, Senhor, olha para as minhas orações, porque tu sabe que eu sou dizimista, eu dou mais do que deveria dar, eu sou aquele que ora de manhã, de tarde, de noite, eu sou aquele que me ajoelho, eu sou aquele que te adoro, eu sou aquele que... Aí o publicano está do lado dizendo assim, Senhor, tu sabe que eu sou miserável, pobre, cego e nu. Tu sabe que eu tenho inveja, tu sabe que eu desejei a mulher do próximo, tu sabe que eu queria era o carro do meu colega, tu sabe, Senhor, me queima, me mata, porque eu quero nascer de novo, eu quero transformar minha vida, eu quero ser outro. Aí Deus diz assim, qual das orações que ele atendeu?
essa oração sincera, sem estereótipo. A oração que você rasga suas vestes diante de Deus. A oração que você se desnuda e você não entra em farsa nem estereótipo. Você denuncia quem você é. Eu sei quem eu sou. Portanto, Senhor, me tira disso. Eu não quero mais ser isso. Naquela situação, naquela casa, estavam os fariseus e os escribas que tinham essa finalidade, que se compara a muitos que entram na igreja nos dias de hoje. Outra figura que aparece aí nessa cena é a multidão. A Bíblia diz que havia uma multidão. Olha, souberam que Jesus estava na casa. O que foi que a multidão fez? Correu para estar perto de Jesus. Bom, existia um homem paralítico doente. Quatro amigos desse homem ficaram solidários com ele. E nessa solidariedade diz, você vai morrer aí, então vamos pegar você e levar para alguém que pode te curar. Eu conheço, Jesus Cristo é o médico dos médicos, ele está naquela casa. Eles pegaram esse homem doente, acabado, e levaram para lá. Só que tem um detalhe, quando chegaram lá, eles encontraram o quê? A multidão. A multidão tomava conta da casa. Eles tentaram entrar pela porta. A multidão não deixou. Porque não podia entrar, tinha muita gente, era um bloqueio, não tinha como entrar com o doente para Jesus curar. Aí eles foram e tentaram pela janela. Também não conseguiram, porque tinha muita gente, não tinha como entrar. Ou seja, 4 homens com uma maca e um doente sendo arrastado, não tinha também como colocar pela janela. Então a multidão estava cercando, sem dar a possibilidade de daquele que está doente chegar até perto de Jesus. E naquela multidão, muitos que estavam ali, ouvindo a Jesus, foram os mesmos que mais na frente disseram, solta Barrabás e crucifica Jesus. Sabe por quê? Porque no meio da multidão, e aí Jesus ele esclarece bem isso, ele diz o seguinte, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Não adianta você frequentar a igreja 50 anos, 100 anos, completei 200 anos de igreja, mas isso não vale absolutamente de nada se você não tiver uma conversão genuína e se você não estiver para abrir os ouvidos para entender a palavra de Deus. Porque no meio daquela multidão, sabe quem tinha? Os escribas estavam lá, para quê? Para condenar Jesus. Eu quero ver se esse Jesus vai falar alguma coisa contrário à lei. Se for contrário à lei, a gente vai acusar e nós vamos mandar prendê-lo. Então ele estava ali para criticar. Você sabe quantas pessoas entram na igreja para criticar? Milhares de pessoas. Não adoram o Senhor, não buscam o Senhor, não procuram ouvir a palavra de Deus, não adoram. Aí viram os pedintes do reino celestial, porque só entra na igreja para pedir. Me dá, eu quero. E eu já falei isso aqui, não existe nada nesse mundo mais materialista do que a igreja. Porque não entra no nível espiritual, entra no nível do pedir coisas. Então, cadê o relacionamento espiritual? Não tem. E os que têm, igual essa multidão, no meio delas, tinha quem? Os fariseus, os escribas. Eles estavam lá para poder pegar alguma coisa e criticar para prender Jesus. A pessoa entra na igreja, aí faz, vi, bonzinho, mas você viu a roupa daquele pastor lá? Estava combinando, não? Um negocinho preto, um negócio, rapaz, se eu fosse ele, eu usava paletó e gravata, eu acho que ficava melhor. E a palavra, meu amado? Não, você viu aquela irmã que entrou? Aquela irmã que entrou, o cabelo dela, olha só, rapaz. Você acredita? Nem prestei atenção no culto, fiquei olhando o tempo todinho para o cabelo daquela irmã. E aquele pirralhinho que passou? Aí começa a criticar, vê tudo, menos a palavra de Deus. Então a multidão é aquela que é uma barreira. É outro personagem que a gente vê, que é o paralítico, o doente. Bom, a gente viu o doente, o paralítico, são aquelas pessoas que estão necessitadas.
precisando de Cristo. Aquele homem, ele estava numa maca, doente, esperando, sabe o quê? A morte chegar. De repente, 4 amigos entram na solidariedade para poder socorrer, levando até Jesus. E o paralítico é aquele que está doente. E aí, eu quero esclarecer uma coisa, em nome de Jesus, para a igreja, que a igreja, lugar organizacional, com placa, com rótulo, é lugar de pessoas doentes. E tem gente que olha assim e diz, mas fulano, rapaz, ele está na igreja, e fez isso. Pois é, ele é doente, por isso que ele está na igreja. Ele fora da igreja vai ser pior. Então deixa esse camarada na igreja, deixa esse camarada que uma hora o Senhor vai tocar no coração dele, e ele está num processo de conversão, ele está num processo de cura, por isso que ele está no meio de pessoas doentes, e que precisam ser curadas. É igual os alcoólicos anônimos, é a mesma coisa. Se ele ficar sozinho, ele vai tomar todas até morrer. Ele precisa de quem? Ele precisa dos seus, dos semelhantes, estar com eles. Porque estando com eles, eles estão no igual. E não existe ex-alcoólatra. Eles estão sempre alerta. Eu não posso beber, porque se eu tomar o primeiro gole, eu posso cair. É a mesma coisa da igreja, a mesma coisa. Eu estou na igreja, mas eu luto para não cair. E se eu cair, eu estou no meio dos iguais. Porque a começar de mim tem pecado até o último que está lá atrás. Não tem ninguém na igreja que não tenha pecado. Todos nós somos pecadores. E por que nós não perdoamos? Se fazemos igual ou pior, que não temos um coração quebrantado, que é preferível acusar do que tratar. Porque acusar é fácil. E tratar é mais difícil, tratar ninguém quer. Quantos pastores eu conheço, que o camarada cai, passa por um problema, uma situação, a primeira coisa que o pastor faz é colocar na frente da igreja e dizer assim, peça perdão à igreja por aquilo que você fez. Quantas pessoas estão doentes em suas casas por conta disso? Quantas pessoas estão mortas porque a própria igreja matou? Não foi ninguém não, foi a igreja que matou. Você expõe pessoas, você tem regrinhas, você tem liturgia, e as regrinhas foi o que Jesus mais combateu. Ora, não é para curar dia de sábado, mas no dia de sábado Jesus foi lá e curou. E todo mundo disse assim, Jesus, você não pode curar, tem que ser preso. Crucifica porque você curou no sábado. E Jesus disse, essa regra me mata. Porque eu podendo curar, seja que dia for, mas se a regra diz, se a lei diz que não é no sábado, então o que é que eu digo para esse homem que está morrendo? Dane-se. Não posso dizer isso, eu tenho que socorrer. É como na igreja, ora, precisamos socorrer uma pessoa que está necessitada. Vamos tirar um dinheiro da tesouraria para socorrer esse abençoado, senão ele morre. Aí levantam e dizem assim, não, mas o estatuto da igreja fala que para convocar uma assembleia tem que falar com o presidente e depois de 7 dias, em convocação ordinária, se estiver todos na igreja, se não tiver como a segunda chamada, irmão, vai lamber sabão, vai. Tu está matando uma vida por conta do teu estatuto, é isso? Mata-se uma vida por conta do estatuto. Eu não estou falando em quebrar regras, não. Tudo tem regramento. Você tem casa, você tem regramento. Seu filho tem regramento. Você trabalha, tem regramento. Tudo tem regramento. Eu não estou dizendo, vamos burlar os regramentos e burlar a lei, não. Não estou falando isso até porque eu sou advogado e eu cumpro lei. Mas o que eu estou dizendo aqui é que se você vê um que está para morrer, você larga tudo e vai socorrer essa vida. É isso que eu estou dizendo. E esse homem estava morrendo. Os 4 chegaram lá para poder socorrer. Este homem representa a igreja. A igreja é composta de pessoas doentes. Igreja é hospital. Não tem ninguém aqui que não tenha pecado, todos têm. No entanto, aqueles que estão em processo de restauração,
e você está mais na frente de muitas pessoas, o que é que você vai fazer? Você vai ter que voltar para poder socorrer aqueles que estão começando, aquele que está caído, aquele que pecou, aquele que não tem condições de andar sozinho. A Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Quando ele diz suportai-vos uns aos outros, ele não está dizendo assim não. Tenha que aturar aquele que bateu em você, tenha que aturar aquele irmão chato, aquele camarada que ninguém aguenta nem ver a cara dele, suporte ele, não é isso não. Ele está dizendo assim, suportar o irmão é, dê suporte a ele. Você que está mais forte, desça, segure na mão dele, dê suporte e suba para que ele chegue no seu nível. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Amém, amados? Amém. Então, nós temos a figura do paralítico, doente por conta do pecado. Aí, Marcos 2, versículo 3, desse texto aí, eu quero que você leia, diz o seguinte, nisto, vieram alguns trazer um paralítico, carregado por quantos? Por 4. Veja que coisa maravilhosa. 4 tiveram solidariedade. É isso que Jesus está falando o tempo todo. Temos que ser um. É isso que Jesus está falando. Fizeram uma ilustraçãozinha dizendo que os ouriços do Polo Norte resolveram fazer uma reunião em assembleia, porque eles andavam juntos por conta do frio. Só que os ouriços, por conta dos espinhos, de vez em quando um encostava no outro, você me machucou, rapaz, você... E cada um com queixa. Aí surgiu um inteligente lá no meio dos ouriços, disseram assim, aí ele disse assim, olha, eu sugiro que cada um saia de perto do outro e vá andar por aí, porque aí não tem mais espinho batendo no outro, e ninguém vai dizer, ai, ui. Aí disse, rapaz, tem razão, tem sentido isso. Então cada um vai para o seu canto. Depois começaram a ouvir notícias. Um ouriço morreu na parte do leste. Outro ouriço morreu na parte do norte. Outro ouriço morreu na parte do oeste. Outro ouriço... Aí um disse assim, olha pessoal, é melhor a gente se juntar, porque é melhor a gente aguentar as furadas um do outro, do que a gente morrer com frio lá fora. Aqui nós somos um, e aqui nós estamos juntos, e aqui nós vamos crescer. Amém, amados? Então, é mais ou menos essa história. Os 4, sendo um, levaram o paralítico, o doente, tiveram solidariedade com ele. Mas o que é que você, que é a igreja de Cristo, o que é que você tem feito em relação, não é ao mundo, é em relação àqueles que estão perto de você? Porque sabe que é muito legal? O pastor chega aqui, irmãos, vamos levantar uma oferta para missões mundiais e estamos enviando dinheiro para a África. Pô, legal. Mandar dinheiro para a África para socorrer os irmãos que estão lá, legal. Não conheço nenhum africano. Boa. Não tenho nada com ele. Bom demais. Vamos levantar donativos para levar para os angolanos. Perfeito. E as pessoas se solidarizam para isso, porque eu não conheço outro. Agora, para um pouquinho para pensar, mastiga aí com o cérebro. Quantas pessoas estão perto de você que estão morrendo? E você não faz nada? Quantas comunidades, favelas, que está bem pertinho de você? Porque nós queremos ajudar aquele que nós não conhecemos, mas a desgraça que está nos cercando, a gente não faz absolutamente nada. Por que que a gente só cresce quando vê uma desgraça como essa? Porque se você for observar, no Brasil, tem gente comendo rato. No Brasil. E não é por conta de uma tragédia, é o ano todo. Outro dia desse saiu uma criancinha, com a barriga maior do que a minha, comendo sabe o quê? Barro. Barro. Não tem comida, não tem comida. Barro. Chupando barro. Comendo terra. Isso não está distante não, amados, está do nosso lado. A gente fez um videozinho, que o Benedito fez, que contrasta exatamente a nossa luxúria em contraste com a desgraça e a pobreza que mora do outro lado do muro. Eu vou falar o que eu disse domingo passado. O pastor Ricardo Godin, ele fez
Ele estava fazendo um projeto de construção de igreja para poder ajudar as pessoas carentes, necessitadas. Você sabe o que aconteceu? Ele pensou, eu vou procurar os ricos da igreja. Porque quem vai me ajudar nesse projeto é quem tem grana, são os ricos que vão me ajudar. Aí ele foi para os ricos. Ele precisava de uma grana bastante alta, de 1 milhão. Com os ricos da igreja, ele conseguiu 200 mil reais. Aí ele disse, bom, já que com os ricos eu consegui 200, com os pobres da igreja vai ser pior ainda. Mas vamos lá, vamos tratar com os pobres. Ele foi e pediu a cooperação para os pobres. Você sabe o que aconteceu? Os pobres da igreja levantou 800 mil. Agora, ele dizendo o motivo por quê. Porque o pobre, ele sabe do que ele está passando. Então, ele vai ajudando. Ele recebe a notícia, você tem? Ele fala, não tenho, mas eu vou atrás de fulano, que eu sei que eu trabalho na casa de Beltrano, que eu vou pedir, eu vou fazer isso, vou fazer isso. E ele saiu disseminando isso, de modo que juntou mais. Agora, os ricos da igreja, por que não conseguiu? E aí o pastor Ricardo, ele disse, por uma simples razão. Mas eu não posso, eu estou pagando meu iate. Não posso. Eu estou endividado, eu comprei uma casa agora para minha filha, comprei um carro para o meu filho, eu não posso, estou endividado. Não, eu não posso porque acabei de comprar um jatinho. Eu não posso porque comprei um jatinho. Você está entendendo, irmãos? Que nós damos valor a coisas, mas não estamos dando valor à vida. Porque a vida vale mais. E em algum momento da nossa vida nós podemos nos deparar com essa nossa própria ganância e sentir a dor na nossa própria pele, ou feita por nós mesmos, ou outros que vêm fazer no meio da nossa família ou conosco. É a história de um médico que, saindo do hospital, anunciaram para ele, doutor, volte rapidamente, uma criança foi atropelada e precisa da sua ajuda. Ele disse, quem pega o plantão é o outro, está chegando aí, ele vai e atende. Foi o que ele fez? Colocou a bolsinha debaixo do braço, foi embora para onde? Para casa. Pegou o carrinho dele, chegou em casa, chegando em casa, estava todo mundo desesperado. Doutor, a gente estava ligando para o senhor, seu filho foi atropelado. Quem deu entrada no hospital? O filho dele. Sabe o que aconteceu? O filho dele morreu. Por negligência de quem? Dele. Você está vendo como nós somos egoístas? Um dia podemos ser vítimas disso. Um dia nós podemos pagar por isso. Por isso que a gente tem que ser um como o Pai em Cristo é, e a gente dar as mãos, abençoar outras pessoas para a gente ser abençoado. E tudo que a gente fizer, temos que fazer para a honra e a graça e a glória do Senhor Jesus, como se estivéssemos fazendo para nós mesmos. Faça para o outro como se você estivesse fazendo para você. Isso é muito sério, gente. Um construtor, ele pegou um trabalhador que já estava com ele há mais de 25 anos e disse, eu quero que você faça uma última tarefa para mim, eu quero que você construa mais uma casa. Disse, mas doutor, construir mais uma casa? Eu já estou aposentado e eu estou me afastando. Não, mas faça pela última vez, faça só essa casa. E aí entregou a tarefa para ele. Sabe o que ele fez? Fez de todo jeito. Colocou o pior material, fez o acabamento do jeito que queria fazer, não se importou com absolutamente nada, fez tudo bagunçado. Quando terminou, ele disse, doutor, acabei, tudo terminado. Aí o doutor disse, pelos 25 anos que você trabalhou comigo, essa é a chave da sua casa. Vá morar nela. Você está vendo? De vez em quando, você pode se deparar com isso. O que você fizer, faça para a graça e para a glória do Senhor. É o que a Bíblia diz, Mateus 22, 39. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como? Si mesmo. Senhor, eu cumpro tudo, faço tudo, o que é que precisa mais? Não, resume-se em 2. Todos os mandamentos, resume-se em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Será que nós estamos fazendo isso? Agora, a coisa mais linda que aconteceu nessa história. Olha que coisa maravilhosa. Os 4 ficaram solidários com um amigo. Foram pela porta, não conseguiram, a multidão barrou. Foram pela janela, também não conseguiu, a multidão barrou.
Aí o que foi que eles fizeram? Pegaram uma escada, colocaram ao lado da casa, subiram, Deus sabe como, com aquela maca pela escada, os 4, já que eu não entro pela porta, já que ele não entra pela janela, o que foi que eles fizeram? Foram tirar as telhas e disse, vamos jogar, descer com esse nosso amigo que está doente, porque se Jesus vê, Jesus vai ter compaixão e vai curar. Começaram a tirar as telhas. Imagine você numa reunião, num culto como esse, você ouvir um barulho agora no teto, o teto caindo, o povo se afastando. Quem é? Gente descendo com um doente para que Jesus pudesse curar. Olha o esforço que eles fizeram. Enfrentar obstáculos para você socorrer outro. Porque o que é que nós vivemos no dia a dia, na nossa vida? Se é para mim, eu tenho interesse. Se é para mim, eu vou atrás. Se é para mim, se preciso for, eu vou do Iapoca ao Chuí para poder me socorrer. Mas e se for com o teu próximo? Dane-se, o problema é dele. Mas tu é amigo de fulano, poderia falar. Não falo, porque eu não quero incomodar fulano. Mas se fosse seu filho, você faria? Com certeza faria. Então você está amando o próximo como a si mesmo? Não, não está. Então, um peso e 2 medidas. Então, quem é você no reino de Deus? Gente que pede oração para você. Minha irmã, ora por mim. Meu irmão, ore por mim. Eu preciso disso. Bom, não oro. Digo que oro, mas não oro. Então, o clamor sincero é a adoração verdadeira. Eles desceram e quando Jesus viu aquele homem doente, apático, sofrendo, Jesus honrou a fé do grupo. Honrou. Porque Jesus é assim, Jesus, ele honra a fé. Quando uma pessoa clama a Deus, quando uma pessoa busca o Senhor de todo o coração, Deus honra. Eu não estou falando dessas orações para serem bonitinhas, não, entendeu? Oh, magnífico Deus, excelso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente, onipresente, onipotente, onitodo... Para com isso, irmão. Vai direto ao assunto, conversa com Deus, abre o teu coração, é uma coisa sincera. A oração mais rápida que Deus fez na minha vida, eu não orei 30 segundos, mas Ele viu a sinceridade do coração. Lucas, meu filho, esse que está aí com a câmera, uma vez eu estava no terraço e no terraço ouvi que a gente tinha 2 cachorros, um chamava Apolo, outro Hércules, os deuses gregos. Não sei por que coloquei o nome deles disso aí. Aí ele estava dentro da casa do cachorro, com os 2 cachorros. Eu estava no terraço, quando eu vi um grito, ele gritando, criancinha gritando e os cachorros, meu Deus do céu. Os cachorros, não sei porquê, mas estão destruindo meu filho. Eu saí correndo. O grito que ele deu e o clamor que ele fez ao Pai, que sou eu, foi diferente. Para dormir, quando queria a Pepetinha, quando queria alguma coisa, painho. Porque lá no Nordeste tem painho. Aí eu disse, não, aí painho não vai, né? Painho ficava lá na beira assistindo televisão. Mas o grito foi diferente. Ai, 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 ai. E os cachorros... Foi um clamor diferente. Corri. Quando eu cheguei lá, ele estava encolhidinho, lá no cantinho da casa do cachorro, os 2 cachorros brigando. Agora imagine só, Lucas, o que foi que você fez? Ele vestiu a camisa do Flamengo num cachorro. O outro devia ser... O outro não era flamenguista. Eu disse, para que você foi vestir a camisa do Flamengo nesse cachorro? Ele disse, eu não sabia que o outro torcia por outro time. Aí foi aquela confusão e eu fui socorrer ele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Um clamor sincero desperta Deus. Se você ficar assim, Senhor, ô Senhor, tu sabes, né, Senhor? Eu quero, olha, já tenho um pedido, não é, Senhor? Aí o Senhor olha assim e faz, não vai ter nada. Porque tu está pedindo, sabe para quê? Para você se vangloriar para suas próprias cobiças. Não vou dar. Aí quando você sente uma coisa, você faz, oh meu Deus, me socorre, Senhor, só tu, Deus, sabe o que é que eu estou passando? É um clamor diferente.
é um grito que sai de dentro. Deus sai do seu trono e vai até você socorrer. Por que você não faz isso para os outros? Nós precisamos fazer isso para os outros.